gente já passou uns minutinhos e aí temos que finalizar às 5, porque eu dou aula nesse horário, então eu não vou dar aula nesse horário, no meio-dia uma hora, mas às 5 eu vou dar aula. Então a gente ia pedir para fechar uma hora para me atrasar também lá. Então hoje é a apresentação do seminário do Vinícius dentro da jornada, e ele vai falar sobre o projeto de pesquisa dele, né, que é orientado por mim, que tem esse título e ele já apresenta, tá bom? Obrigada, gente, pela presença de todos. Boa tarde, pessoal. Bom, então hoje eu começo me apresentando, né? Sou o Vinícius, aluno aqui do programa de pós-graduação em Educação Matemática, sou integrante do grupo de pesquisa História Oral e Educação Matemática, o GLEM, tenho orientação da professora Heloísa da Silva e meu trabalho de mestrado ele é financiado, né? Tem o fomento da FAPESP. Nessa jornada eu vou falar um pouco sobre as potencialidades da história oral como uma abordagem didático-pedagógica na disciplina de Política Educacional Brasileira e o curso de Licenciatura em Matemática, que é referente ao projeto de mestrado que eu venho desenvolvendo aqui na Unesp Rio Claro. Esse projeto ele visa aplicar uma atividade envolvendo a história oral e analisar o seu desenvolvimento na disciplina de Política Educacional Brasileira oferecida aqui para o curso de Licenciatura em Matemática da Unesp em Rio Claro, né? E ele visa principalmente compreender quais discussões e movimentos a atividade que a gente propõe com a história oral na disciplina promove, né? Quais são essas discussões que aparecem a partir dessa proposta de intervenção na disciplina. Para início de conversa, eu começo falando um pouco, dando uma ideia geral do que a gente compreende sobre um trabalho com história oral, alguns aspectos nesse sentido. Eu uso uma citação do Garnica, né, 2005, que no Brasil o mais correto seria nos referirmos à história oral como uma abordagem qualitativa de pesquisa, que vincula principalmente a oralidade e a memória, né? Pensando um pouco na questão da narrativa, que mais adiante eu vou elucidar. Né? Em educação matemática, essa abordagem tem sido utilizada principalmente, né, em estudos acerca da história da educação matemática, história da formação de professores, das instituições escolares, da matemática escolar, das práticas e legislações. Mas não só nisso, né? Muitos trabalhos do grupo não têm se limitado a trabalhar com questões historiográficas, né? Alguns dos trabalhos vão além disso, embora a gente compreenda que todo o trabalho, de certo modo, estamos compondo uma fonte histórica, mas não necessariamente o trabalho tem essa preocupação historiográfica, como é o caso do Anderson, que eu posso citar, o caso do Washington e até o mesmo meu trabalho, que conforme eu for explicando, vocês vão notar que eu não tenho essa preocupação em falar com essa abordagem historiográfica. Eu trago aqui algumas ideias com relação à questão das narrativas que a gente tem tomado, né, para conduzir o trabalho, principalmente no grupo de história oral. Nós temos compreendido a questão das narrativas, tanto as orais quanto as escritas, como uma manifestação de histórias ou modos de contar casos, uma forma de exposição criativa, uma trama argumentativa da qual participam um ou mais personagens, né? Assim como Silvia Baraldi e Garnica, né, um texto que está para ser publicado, as narrativas que usualmente têm sido trabalhadas em pesquisas do grupo, né, são resultados de situações de entrevistas, e inclusive isso é algo que eu vou elucidar com o encaminhamento do meu trabalho. Né? E focam principalmente histórias de professores, registram memórias várias, falam do modo como, segundo os depoentes, suas experiências se deram. Né? Aqui eu trago um pequeno esquema da forma, aliás, os procedimentos que comumente são utilizados pelo grupo, pelos trabalhos de história oral, e eu não enfoque nesses temas, nessa sistematização, porque esses são procedimentos que mais adiante, quando eu estiver me referindo ao trabalho, eles vão aparecer. Então, acho conveniente explicá-los agora, para depois ficar claro, não precisa ficar explicando a mesma coisa várias vezes. Né? Então, quando a gente começa com um trabalho, a princípio, é claro que se tem um delineamento de um tema, né? Que a gente chamou de projeto. E para dar encaminhamento para esse projeto, na história oral, normalmente a gente busca algumas referências que dizem respeito a esse tema, as curiosidades, as indagações que eu tenho referente ao tema,
para compor um roteiro de questões para conduzir minha pesquisa. Posteriormente a isso, eu parto para a questão da entrevista, e quando falo entrevista, já estou considerando o contato com a escola, o contato com o professor, o contato com, enfim, o contato com um futuro colaborador para essa pesquisa. Né? Feita essa entrevista, a gente passa por um processo que em História Oral conhecemos como transcrição, que seria a passagem na íntegra de tudo que foi falado durante a entrevista. Né? Seria um momento de reescuta e compreendemos também como um momento de reinterpretação de tudo aquilo que foi dito durante a entrevista. Então, os vícios de linguagem, eu procuro retratar ao máximo na escrita o que foi dito durante a entrevista. Posteriormente, passamos para o processo de textualização, que seria tornar essa transcrição um pouco mais harmoniosa, digamos assim, né? Tornar um texto mais plausível, sem os vícios de linguagem. Se o professor disse uma coisa que tem no início da entrevista, que tem ligação ao final da entrevista, eu tenho essa liberdade de aproximar as duas falas no processo de textualização. E posteriormente a isso a gente passa por uma etapa que seria a legitimação, ou uma devolutiva, um contato com o professor, né? Que é o professor autorizar as coisas que eu escrevi como sendo as coisas que ele escreveria. Né? Então ele vai olhar para essa textualização e ver as coisas que estão descritas ali. Vai ser um acordo entre o professor colaborador e o pesquisador que estruturou esse texto. Né? E feita essa legitimação, entrada nesse acordo, a gente pede que haja uma assinatura de uma carta de cessão, principalmente autorizando a publicação posterior dessa entrevista. Né? Então, essas seriam algumas etapas que eu quero agora deixar claro, para em seguida a gente poder destacar elas mais tranquilamente. Bom, antes de iniciar propriamente dita a descrição, a forma como eu tenho conduzido o meu trabalho de mestrado, eu advirto, né, que a intenção do trabalho não é subverter a forma como tradicionalmente os conteúdos, os temas são trabalhados lá na disciplina de Política Educacional Brasileira, através de discussão de artigos e textos generalistas, né? Embora a gente considere que sejam imprescindíveis esse estudo de fontes outras, né? Assim como Toguro e Souza, o que eu alerto é que cada forma de trabalho possui sua limitação e também possui sua potencialidade. E o que nós buscamos é mostrar que a articulação entre essas duas coisas possivelmente amplia as possibilidades de aprendizagem. Então, esse é uma das nossas perspectivas. Bom, a proposta de mestrado de pesquisa, ela faz parte de outros dois projetos maiores desenvolvidos atualmente no grupo, né, no GOEM. Um deles tem a história oral como uma abordagem no desenvolvimento da formação inicial e continuada de professores de matemática, que é coordenado pela professora Heloísa, e tem por objetivo elaborar, aplicar e analisar estratégias de formação de professores de matemática em cursos de licenciatura, em matemática, pedagogia e extensão, de modo que a história oral participe de forma relevante. Quando eu digo de forma relevante, né, quando esse objetivo, quer dizer que a história oral de fato vai participar de maneira significativa, ela vai estar presente em diversos momentos da disciplina. Né? Além disso, o projeto faz parte de um projeto maior, um projeto de pesquisa, né? A pesquisa faz parte do projeto História Oral e Educação Matemática, que tem como um dos objetivos delinear um mapa de movimentação sobre a formação de professores de matemática no Brasil. Esses são os dois projetos que o meu mestrado se insere. Bom, a proposta que eu desenvolvo, ela é dividida em dois momentos. Né? Um dos momentos, ela aparece como uma abordagem em uma intervenção da disciplina, uma possibilidade de se trabalhar os temas da disciplina, né? Uma intervenção nesse momento, de se trabalhar os temas da disciplina, e num segundo momento, como uma fundamentação teórica e metodológica de pesquisa. A história oral também servirá como uma metodologia para análise dos dados que eu vou ter a partir dessa intervenção que foi realizada na disciplina de Política Educacional Brasileira. Alguns pressupostos que envolveram essa atividade, alguns pressupostos que nos conduziram, né?
são que as narrativas dos diversos atores do processo educativo, tais como professores, ex-professores, dirigentes, né, nós consideramos que essas narrativas são fontes de conhecimento sobre a política educacional brasileira, tanto quanto os documentos oficiais. Então, nós consideramos os documentos oficiais e consideramos as narrativas como fontes potenciais para conhecimento dessa política educacional brasileira. Por isso, a proposta de apresentar a história oral como uma abordagem. O contato com esses atores, né, esses dirigentes, ex-dirigentes, ex-professores, professores, e com as suas narrativas, nós compreendemos como um modo potencial de envolver os futuros professores, alunos da disciplina de política educacional brasileira, em situações que o coloquem diante de enfrentamentos que certamente a futura carreira docente vai exigir desse aluno, né? Então, compreendemos isso como sendo um pressuposto. Quando nós partimos para a pesquisa, isso foi um dos pressupostos que nos guiaram. A história oral é um método potencialmente ativo de aprendizagem de pesquisa, já que coloca os licenciandos em uma postura de maior responsabilidade por aquilo que é estudado. É claro que eu vou falar um pouco mais disso adiante, mas a princípio eu quero dizer assim, que olha, isso surgiu de acordo com o andamento do projeto, né? Só que a história oral foi uma maneira de aproximar os alunos do futuro ambiente de trabalho, desses enfrentamentos que a futura carreira docente já exigir, mas também foi um modo potencial de aproximar os alunos do ambiente de pesquisa, né? Não foi só para o ambiente de trabalho, mas sim aproximar desse ambiente de pesquisa. Mais adiante eu falo um pouco mais sobre isso. A questão que tem norteado, que tem direcionado a nossa pesquisa é quais as potencialidades da história oral como uma abordagem didático-pedagógica na disciplina de política educacional brasileira. Para isso, para tentar responder essa pergunta, eu delimito aqui um objetivo, né, que seria verificar e analisar de que modo e em que medida a história oral pode contribuir como uma abordagem didático-pedagógica para a disciplina de política educacional brasileira na formação do professor de matemática. Nós preferimos abrir esse objetivo em alguns objetivos específicos, dois, para tentar exemplificar ou deixar mais claro que esse objetivo almeja, é o que nós queremos. Analisar as potencialidades dos recursos da história oral. O que eu chamo de recurso aqui são aqueles procedimentos que eu disse que são comumente usados em trabalhos que envolvam história oral, né? São lá a elaboração do roteiro, o estudo sobre o tema. Então, analisar as potencialidades que esses recursos oferecem para o tratamento de temas na disciplina de política educacional brasileira. Além disso, elencar possibilidades didático-pedagógicas trazidas pela implementação da história oral em uma atividade da disciplina de política educacional brasileira. Então, além de propor a história oral como uma atividade, como uma intervenção na disciplina para o tratamento dos temas dessa disciplina específica, nós queremos aí sistematizar uma forma de trabalho envolvendo a história oral nessa disciplina. Além disso, né, dividindo lá o trabalho em dois momentos, como foi anunciado há pouco, a história oral como uma metodologia de pesquisa, que seria o segundo momento, né, nós temos usado ela para o progresso desse estudo, nos valendo de uma abordagem qualitativa, né, em consonância com aquela postura que vem sendo colocada em prática pelos trabalhos de história oral, pelo grupo de história oral, principalmente em razão do interesse que nós temos em recolher, em registrar e analisar narrativas orais de professores das escolas colaboradoras da pesquisa e dos licenciandos da referida disciplina. Alguns dos procedimentos que foram adotados para o encaminhamento do trabalho, né, nós analisamos um conjunto de referências sobre a disciplina política educacional brasileira e, além disso, sobre a história oral, visando sempre a intervenção lá na disciplina. Além disso, eu acho que é conveniente agora destacar que, além do conjunto de referências sobre a disciplina, eu estive presente em todos os momentos da disciplina. Essa disciplina foi oferecida, ela é oferecida normalmente aos alunos que estão no quarto ano do curso de licenciatura em matemática, e o curso que eu acompanhei foi oferecido no primeiro semestre de 2012. Então, em todos os momentos, em todas as aulas, eu estive presente tanto para conhecer
os assuntos que eram tratados na disciplina, quanto para me familiarizar com os alunos. Implementamos a história oral, isso foi um dos procedimentos, né, como uma abordagem com estratégias de intervenção para a sala de aula de política educacional brasileira. Foi o momento de apresentar a história oral como uma possibilidade de se trabalhar os temas lá na disciplina. O que é importante focar? Que nós estamos analisando essa implementação, tanto suas possibilidades quanto os seus limites. Então não é simplesmente destacar o que tem de potencial na história oral, mas também olhar para os limites que esse trabalho com a história oral na disciplina são aparentes lá, os limites apresentados. Mas sempre para esse curso específico, nessa disciplina específica, nessa universidade específica. Então, isso eu acho importante de destacar. Né? Não se trata, portanto, de ver se a proposta funcionou ou não, mas sim de compreender como ela funcionou na disciplina de política educacional brasileira, nessa abordagem didático-pedagógica. Bom, eu começo aqui falando um pouco sobre o desenvolvimento, necessariamente, da proposta lá na disciplina. É claro que, como eu participei sempre, como desde o início eu participo da disciplina de política educacional brasileira, desde o início, teve contato com os alunos, o contato com uma professora, mas esse contato que eu chamo a atenção aqui agora seria algo mais, digamos assim, oficial, no momento onde que a gente delimitou como seria a abordagem, como seria o tratamento dos temas, entrar em contato com a professora e entrar num acordo ali de como seria conduzida a atividade lá na disciplina. Inclusive, nesse momento foi quando ficou decidido que a professora apresentaria os temas, houve um acordo como seria a atribuição das notas para os alunos, né? Um momento de conversa nesse sentido, né? De como seria o trabalho de cooperação entre os pesquisadores e a professora da disciplina. Aqui eu trago algumas etapas da atividade de ensino, né? Bom, chamando a atenção aqui nesse slide para os dois momentos, né? Uma que foi a aplicação da atividade de ensino, a intervenção em sala de aula e a entrevista com os alunos envolvidos na atividade. Então eu começo por descrever o desenvolvimento das atividades pela aplicação da atividade e em seguida eu falo um pouco sobre como foi esse processo de entrevista com os alunos envolvidos na atividade, principalmente pensando na questão de olhar para quais foram as impressões que eles tiveram com a realização da atividade. Bom, a princípio foi apresentada a proposta para os alunos em uma ocasião posterior àquele primeiro contato que eu já tive participando da disciplina. Nós, pesquisadores e professora, depois de acordar qual seria o cronograma, como seria a atividade, apresentamos a proposta para os alunos. Nessa ocasião, a professora apresentou um rol de 10 temas para os alunos e esses alunos puderam escolher entre os temas. A disciplina contava com 11 alunos, né? Foram temas escolhidos por duplas de alunos. Na verdade foram 5 duplas e uma pessoa resolveu trabalhar sozinha, mas adiante eu explico um pouco sobre isso. Nessa mesma ocasião de apresentação da proposta, de escolha do tema, nós sugerimos aos alunos que fizessem o que nós chamamos de memória individual e primeiras questões. Essa memória individual seria aquelas primeiras impressões que os alunos tinham sobre o tema que foi escolhido ou apontamentos de quais seriam as curiosidades com relação a esse tema, né? Posteriormente à elaboração da memória individual, né, iniciaram as leituras relacionadas ao tema, tanto relacionadas ao tema, quanto aos fundamentos e procedimentos da história oral. Esses textos geralmente eram sugeridos pela professora da disciplina e por nós pesquisadores que apresentávamos exemplos de textualização, de transcrição, de trabalhos já realizados no GOEM, né, de trabalhos defendidos, tanto de mestrado quanto de doutorado, e as leituras mais direcionadas para o tema, né, para a composição desse ou para a elaboração do roteiro para a entrevista. É importante ressaltar que em todos esses momentos eu tive presente, continuei participando da disciplina, participei das discussões, participei da elaboração do roteiro junto com os alunos. Então era uma dinâmica de os alunos elaborarem algumas questões referente
ao texto que foi sugerido, uma troca de e-mails onde a gente conversava falando sobre a possibilidade de uma nova questão ou não. E posteriormente a isso teve início então a realização da entrevista com os professores em serviço. Aqui também estou considerando o contato que os alunos anteriormente fizeram. Alguns optaram por fazer o contato com um professor que já conhecia, outros que participaram de outro programa de extensão ou de ensino aqui da universidade que já tinha contato com o professor da escola. Mas o interessante é que em nenhum momento a gente restringiu que necessariamente deveria ser professores de matemática, né? Ficou aberto para aquele professor que estivesse se colocasse à disposição ou espontaneamente participasse da entrevista. Posteriormente à realização propriamente dita da entrevista, os alunos entraram no processo de transcrição e de textualização dessa entrevista, lembrando sempre que eu estive acompanhando de perto esse processo de transcrição, de textualização, né? Um outro momento da atividade foi quando os alunos tiveram, isso já no fim da disciplina, eu acho inclusive que foi o último momento da disciplina, a última aula, foi a ocasião onde eles tiveram a oportunidade de apresentar os resultados da atividade para os demais colegas. Então, numa ocasião lá da disciplina, eles puderam apresentar entre si quais foram as impressões que eles tiveram sobre o tema. Essa apresentação foi gravada e posteriormente serviu para compor ou para colaborar com a posição com a elaboração do roteiro que eu faria para entrevistar os alunos sobre as impressões que eles tiveram. Com a apresentação dos resultados da atividade, a disciplina terminou, né? Só que todos os alunos, digamos assim, colaboraram com esse processo de legitimação da textualização pelos professores entrevistados. Mesmo tendo chegado ao fim da disciplina, nós no segundo semestre, no início do segundo semestre, pudemos aí trocar informações com os professores para entrar nesse acordo de como seria a versão final dessa textualização. E posteriormente isso, é claro, a assinatura então da carta de cessão de direitos pelos professores entrevistados. Aqui eu trago os temas que foram investigados pelos alunos, né, que foram estudados pelos alunos. Como vocês podem observar, foram 5 temas e eu disse que eram 6 alunos, eram 6 grupos, né? Isso acontece porque o tema violência nas escolas foi escolhido por mais de uma dupla, visto que isso não era uma restrição, não necessariamente cada dupla tinha que escolher um tema, mas sim dentre aqueles que a professora destacou, cada dupla poderia escolher aquele que mais se familiarizasse com a questão, né? Então teve aí educação política no Brasil, a própria violência nas escolas, educação versus professor de matemática, métodos avaliativos no âmbito da sala de aula e cotidiano, que aí olhava um pouco para a questão das avaliações institucionais, como SARESP, né, Enem, memória, alguns aspectos da política educacional brasileira, debate entre a exclusão e a inclusão, que aí falava um pouco sobre inclusão, esse último tema. Aqui eu entro mais necessariamente agora naquele ponto, aliás, no segundo momento da pesquisa, né, que foi realizado no segundo semestre de 2012, no semestre passado, que é quando eu parti para a entrevista com os alunos para saber ou para investigar quais foram as impressões que eles tiveram com a atividade que foi realizada, com a intervenção que foi realizada lá na disciplina de política educacional brasileira. O que eu trago aqui é um roteiro base. É claro que, de acordo com o tema, algumas outras questões no momento da entrevista surgiram, né? Mas isso aqui foi o roteiro que nos direcionou. E as questões aqui surgiram principalmente a partir da nova escuta daquela gravação lá do momento que eles apresentaram as atividades na disciplina, né? Então, só para fazer um apanhado geral, né, eu inicio o roteiro perguntando um pouco, peço que os alunos se apresentem, falando o nome, a idade, quais as perspectivas que tem no curso de licenciatura, para um início de conversa, né? Eu comento qual foi o tema do aluno, pergunto se ele gostaria de esclarecer melhor os motivos que fizeram ele optar por tal tema, né? Pergunto se foi essa a primeira vez que ele realizou uma atividade como essa, o que tem a dizer sobre a proposta, usar a história oral como uma intervenção, uma abordagem na disciplina de política educacional brasileira.
Pergunto se ele gostaria de falar algo mais como foi o contato com o professor colaborador. Essa pergunta, ela aparece aqui como um complemento do que eles fizeram na textualização, porque todos os alunos, antes de iniciar propriamente a entrevista, a textualização da entrevista, fizeram uma descrição de como foi esse contato com o professor. Claro que alguns revelaram dificuldades, outros facilidades, nem sempre o professor que foi o primeiro contatado foi o professor que de fato cedeu a entrevista, né? Mas esses são problemas que aconteceram e que foram descritos nesse primeiro momento. De todo modo, eu faço uma pergunta no roteiro para que eles melhor esclareçam esse contato com o professor e se eles têm mais alguma coisa para dizer. Peço também que eles falem calmamente sobre cada uma das etapas ou daquilo que a gente chamou de recursos da história oral, né? Que foram a elaboração do roteiro, a leitura do texto, a elaboração da memória individual, primeiramente, né? A entrevista, a transcrição, a textualização. E como era um rol de alguns itens que eles deveriam comentar, eu posicionei aqui alguns itens que, caso os alunos não falassem durante a entrevista, que eu chamaria a atenção, né? Por exemplo, descreva o modo como para você cada um desses processos colaborou ou não com o conhecimento. Então, isso eram questões que eu chamava a atenção caso ele não comentasse lá quando ele estava descrevendo os processos. Pergunto se as expectativas foram contempladas quanto ao interesse que esse aluno tinha pelo tema. Né? Dentre as respostas que o professor colaborador deu, né? Se houve alguma que lhe surpreendeu, a resposta que tenha contemplado coisas que ele não conhecia, que de fato acho que em alguns momentos isso aconteceu, e eu até trago mais adiante alguns trechos da entrevista com os alunos para ilustrar isso. Pergunto se houve aspectos positivos e aspectos negativos na opinião do aluno. O que tem a dizer sobre o momento da apresentação da proposta, né? Aliás, a apresentação do trabalho para os colegas. E se houve, ou sobre as possibilidades que essa abordagem proporcionou para a formação do aluno. Aqui, com relação aos momentos, né, dessa entrevista, então houve a entrevista com os alunos, levando em consideração esse roteiro de questões, o processo de transcrição e de textualização das entrevistas por mim enquanto pesquisador, né, dessas entrevistas que foram realizadas com os alunos, a legitimação das textualizações, né? Então esse é um momento que eu finalizei agora, que foi um momento de devolutiva das entrevistas para os alunos, uma conversa por e-mail ou pessoalmente, né? E a assinatura de carta de cessão de direitos. Eu trago aqui também para apresentar nessa jornada como está atualmente a estrutura do meu relatório para qualificação, né? Ou as coisas que a gente tem pensado em colocar no relatório, que é o momento em que a pesquisa se encontra, né? Então, eu faço um texto sobre a formação de professores de matemática, trago uma sessão falando sobre um histórico sobre o curso de matemática aqui da Unesp de Rio Claro, falando sobre a disciplina de política educacional brasileira, por exemplo, que a disciplina, embora seja oferecida para o curso de licenciatura em matemática, é o departamento de educação responsável por oferecer essa disciplina. Então, isso são coisas que eu trago nesse texto. E para melhor conhecimento, isso foi uma coisa que surgiu, uma possibilidade que surgiu depois do encaminhamento do trabalho, foi a entrevista com a professora da disciplina, visto que ela ministra essa disciplina há alguns anos. Então, seria uma forma dela fazer um histórico ou contar coisas da experiência dela com relação ao trabalho nessa disciplina de política educacional brasileira. Um outro texto falando sobre as potencialidades das narrativas na e para a formação de professores, né? Fala um pouco sobre narrativas e narrativas na pesquisa e na formação de professores. Trago os fundamentos teóricos metodológicos, né? Uma descrição aí então de todos os momentos, todas as etapas do trabalho, a seguir as narrativas dos colaboradores e a análise dos dados, que é uma coisa que a gente ainda está discutindo de como vai ser apresentado, né? E eu acho que posso até iniciar aqui uma conversa, talvez surja alguma ideia. Nós pensamos em apresentar essas análises
em blocos, né? Então eu tenho a entrevista que a dupla fez com o professor, a entrevista com o professor e a análise dessa entrevista, para não ficar um texto que o leitor precisa ficar buscando as informações. Então eu tenho tudo referente a uma dupla em blocos, né? Mas isso são possibilidades que a gente está conversando para compor a análise do trabalho. Trago aqui agora então alguns resultados que a gente pode ver já nesse trabalho, que inclusive já foram apresentados, estão sendo apresentados em alguns eventos que nós participamos, né? Tem até alguns colegas na plateia hoje que já acompanharam, que eu apresentei esses resultados, né? E que alguma coisa mudou, outras se mantêm, né? Por exemplo, permitiu aos futuros professores acesso a depoimentos que revelaram experiências em sala de aula e suas cercanias, com impactos das políticas públicas, né? Então foi essa a ideia mesmo, de aproximar os alunos dessa ambiente aí de escola, né? Com a questão das políticas públicas, principalmente as transcrições e as visualizações das entrevistas pelos acadêmicos, que foram 6 no total. Revelaram um denso trabalho de pesquisa sobre os temas por parte deles, né, trabalhado pelos alunos, além do processo de nova escuta na transcrição, né, e portanto de nova reinterpretação daquilo que foi dito durante a entrevista. Inclusive isso é algo que é destacado em todas as entrevistas com os alunos, que o processo de transcrição favoreceu eles compreenderem coisas que no momento da entrevista eles não tinham prestado atenção. Então essa nova escuta, essa nova reinterpretação do que foi dito lá na entrevista favoreceu muito na compreensão do tema, né? Eles estiveram envolvidos em pesquisa sobre significados de termos, conceitos, siglas, dentre outros, para alimentar a textualização um documento que consideramos histórico, né? Então essa possibilidade de se aproximar da pesquisa e ir em busca, principalmente, às vezes o professor falou um termo ou uma sigla referente a uma instituição que eles tiveram que buscar e colocar numa nota de rodapé o significado daquilo. Então isso revelou um trabalho de pesquisa. Inclusive eu trago uma citação de uma das alunas entrevistadas que busca retratar um pouco disso, né? Na textualização, uma das maiores contribuições foi o trabalho de pesquisa para a inserção de significados nas notas de rodapé. Alguns termos eu conhecia, outros não lembrava tão claramente e outros eu desconhecia. Alguns dos conceitos que pesquisei para inserir nas notas foram neoliberalismo, estado mínimo, mais-valia, progressão continuada, investimento a fundo perdido, entre outros, né? Então isso para ilustrar um pouco como foi esse processo de pesquisa para alimentar a textualização. Aqui eu não trago necessariamente o nome da aluna, porque a gente ainda não tem todas as cartas de sessão, né? Então, para essa apresentação, nós julgamos interessante simplesmente colocar que esses são os relatos, mas que certamente no relatório vai aparecer como o nome da aluna que traz esse trecho. Também trago mais alguns trechos aqui, né, para um dos acadêmicos entrevistados. O fato de irmos à busca de um professor para conversar sobre um assunto que ele vivencia e que está sendo tratado em uma disciplina na universidade é importante. Uma outra acadêmica declara que na universidade estamos acostumados apenas a consultar livros, autores. Essa proposta de trabalho como entrevistas é uma forma de investigar o que os profissionais estão vivendo no nosso futuro local de trabalho, a escola. Nesse sentido, imagino que essas pessoas têm muito a contribuir com a nossa formação. Acredito que todas as disciplinas da licenciatura em matemática poderiam trabalhar seus temas através de uma abordagem como essa. Trago ainda mais um recorte aqui de uma das entrevistas de uma das alunas que trabalhou com o tema referente à inclusão, né? E ela diz o seguinte: era uma preocupação nossa na memória individual. Antes da entrevista, quer dizer, a gente coloca o aluno na sala de aula normal e ele não aprende nada e é feita uma coisa diferente com ele. Então ele vai estar sendo excluído, mesmo assim, sabe? E quando ela, a professora, falou que existe um tempo para os alunos irem na sala de recursos fora da aula normal, em que eles, os professores, ensinam a usar o material dourado antes e quando chega na sala de aula normal, eles já sabem um pouco. Então isso facilita. Para a criança, eu acho que isso já é um tipo de inclusão. Por que eu trouxe esse recorte? Para mostrar
que a entrevista com o professor, ou a entrevista que eu fiz com essa aluna, melhor dizendo, com essa dupla de aluno, revelou que só o estudo sobre o tema não foi suficiente para ele entender tudo que está relacionado com a questão da inclusão na escola, né? Por exemplo, ele tinha uma concepção de inclusão que o aluno simplesmente era colocado na sala de aula, né? E foi a entrevista com a professora que revelou que não é só isso, né? Olha, a gente tem um trabalho que para possibilitar uma inclusão, para possibilitar um melhor ambiente na sala de aula com esse aluno de inclusão. Então, eu acho que esse recorte é mais para ilustrar isso, que a narrativa do professor trouxe argumentos ou trouxe coisas novas que simplesmente as leituras, as referências sobre o tema não foram suficientes, né? Ou não foram suficientes para esclarecer as dúvidas que esses alunos tinham referente à questão da inclusão. Para finalizar então essa apresentação, né, eu trago que essas atividades serviram para sensibilizar principalmente os alunos das disciplinas da matemática, principalmente para as disciplinas pedagógicas, e tanto conduzi-los a uma forma mais ativa de aprendizagem e de pesquisa, quanto de pesquisa, mediante o trabalho com narrativas. Essa proposta permitiu aos futuros professores de matemática entregarem conhecimento sobre as repercussões das políticas educacionais no cotidiano do professor. Esse trabalho mostrou, por um lado, a possibilidade de mobilizar um alunado geralmente resistente às disciplinas pedagógicas e estabelecer um diálogo frutífero com o universo da cultura escolar. E, por outro, familiarizar esses alunos com procedimentos de pesquisa, recolha, transcrição, textualização e análise dos dados, que eles permitirão melhor compreender as mais diversas dimensões de sua atuação docente e instrumentalizar-se para novas pesquisas sobre a escola. Então, esse trabalho, a gente acredita que, além de aproximar, uma coisa que eu venho elucidando aqui na apresentação, é que, além de aproximar os alunos para o futuro ambiente de trabalho, também foi uma forma de instrumentalizar esses alunos com essa metodologia, com esse método de pesquisa, né? Instrumentalizar com essa possibilidade de trabalho em sala de aula. Então, eu trago aqui agora algumas referências. Apenas as referências que foram usadas nessa apresentação, não trago todas, né? São apenas 2 slides falando quais foram a que eu utilizei. E é isso. Obrigado. Tchau. Fico com medo. Eu faço as inscrições, pessoal. Fala então, no tengo, bueno, en general, estos términos didácticos que hago de en general han sido problemáticas, ¿no? Y ahora que veo si ese casado didáctico-pedagógica, si fique con la duda o, no sé, curiosidad, ¿cómo podemos aprofundar un poco la idea de historia oral como un abordaje didáctico-pedagógico? ¿Cómo se lo así, pensada en el proyecto? Porque realmente no es pedagógico, né? Sí, porque inicialmente las palabras eran por separado para mí informático y ahora aquel casado didáctico-pedagógico que tengo todo pensando en ello, y más después pensar con la historia oral como abordaje didáctico-pedagógico. Me gustaría que usted un poquito esa idea, ese casado en relación con la historia oral como abordaje pedagógico. Bom, eu inicio esclarecendo que a questão do termo, abordagem, foi algo que surgiu a partir do contato que a gente teve com uma professora, né, da disciplina. Segundo ela, no doutoramento, ela teve algum contato com a história oral e que, na opinião dela, a forma como nós apresentávamos essa proposta era como um recurso e não como uma abordagem. Segundo ela, e que depois nós entramos nesse acordo, o termo abordagem reduz toda a potencialidade que a história oral tem para se trabalhar. O termo didático-pedagógico, né? Nós pensamos em didático, pensamos em pedagógico, mas vimos
para o sentido que a gente queria dar para essa abordagem, como termos que se completavam. A ideia era tornar, se a gente for lá buscar um significado exato do termo didático e pedagógico, tornar o ensino eficiente, tornar o ensino mais claro. Então acho que essa foi a ideia, apresentar a história oral como uma abordagem que favorecesse a compreensão dos temas que são trabalhados nessa disciplina, de forma clara, né? Eu acho que essa pelo menos foi a intenção ao atribuir o termo didático-pedagógico, de tornar os temas que seriam trabalhados nas disciplinas de forma mais compreensível, né? Acho que a ideia foi essa. O pedagógico é mais abrangente, né? O didático é mais focado na questão de como fazer. Porque teve um momento da apresentação que eu falei que a ideia seria sistematizar essas atividades. Então eu acho que entraria um pouco nessa questão do didático, mas não seria só isso, né? Era deixar isso mais amplo. Por isso então surge aí a questão do pedagógico, né? Então, na verdade, não é uma questão de dúvida entre o didático e o pedagógico, mas sim ver essas duas palavras como coisas que se completam, né? Para a questão da abordagem da história. O pedagógico pensa em toda uma questão de fundamentar, né? O sistematizar, né? O didático é mais isso, né? De você elaborar uma sistematização para uma intervenção. E aí o pedagógico ele amplia isso no sentido de pensar a própria disciplina, como que isso colabora com a disciplina como um todo. E aí o recurso, no meu projeto de pesquisa, que está inserido no projeto de início, ele veio como recurso quando eu encaminhei, né? E nessa conversa com a professora Marilena, ele falou que trabalha há alguns anos, mas na verdade são muitos anos, ela deu aula para mim, para vocês terem ideia. Então ela está aposentando nessa disciplina agora, né? Aliás, ela já é aposentada, mas ela continua dando aula. Então, ela convenceu a gente nesse sentido mesmo, que o recurso, por exemplo, o que você faz para colocar aquilo em volta. Por exemplo, a entrevista é um recurso para você alcançar, né, um objetivo que você tem com a atividade como um todo. Mas a atividade como um todo, a proposta como um todo, né, a história oral é uma abordagem, ela enxerga mais como uma abordagem do que o recurso que é mais limitado. Que engloba todos esses recursos que foram descritos, né? No texto dele, ele faz essa discussão, Fabiana, que a gente também acha que é importante para deixar claras essas escolhas. Michela. Vinícius, eu conhecia, né, um pouco o seu projeto, eu gosto bastante desse trabalho. Principalmente por causa dessa parte, né, dos alunos estarem estudando alguma coisa aqui na universidade, numa disciplina, irem para a prática, conversar sobre isso. E aí eu acho que essa coisa é muito rica, porque o fato deles verem isso na prática e também quem está na prática conversar isso com eles. Com certeza existe uma troca aí, quem está na prática pensar realmente o que falou aquilo, como são as questões que estão acontecendo com ele naquela prática também. Então eu acho muito bacana essa parte. Aí mas uma coisa me chamou a atenção ao longo do que você foi falando, porque você deixou, eu posso pensar, te fazer uma pergunta aqui, a abordagem da história oral com a metodologia qualitativa é você passar por esses processos que você frisou umas 4, 5 vezes ao longo do curso, ou você quer acrescentar alguma coisa a mais? Entendeu o que eu falei? A história oral, usar a história oral como abordagem qualitativa, é usar esse processo de entrevistar, fazer transcrição, fazer a sessão das cartas, é esse processo? Ou você acrescentaria alguma coisa a mais quando você fala que usa como abordagem a história oral? Tá, quando você diz abordagem, porque aí, por exemplo, a pergunta envolvemos dois momentos. Você está chamando a atenção para a questão do segundo momento, quando eu vou usar a história oral como um procedimento metodológico para avaliar como foi? Primeiro, como a abordagem didática. Ela está olhando para aquilo, né? Para o que foi feito com os alunos. Olhando para os procedimentos. Porque ficou bem forte, né? Então a abordagem de pesquisa que você usa qualitativa é a história oral. E aí então você fala quais foram os passos que você procedeu nessa pesquisa até chegar à sessão das cartas dos dados. E depois esses passos foram feitos pelos alunos. Você apresentaria, parece que aí usar a história oral como abordagem qualitativa é você, enquanto pesquisador, completar esses passos. Aí você acrescentaria alguma coisa falando que tem algo a mais para usar essa metodologia? Olha, eu vou
me arriscar aqui e dizer o que eu acho, aí depois a Elo pode complementar, né? Que eu diria que não é apenas, é também seguir esses passos que são os procedimentos comumente, como eu disse, utilizados no trabalho com história oral, mas principalmente com relação à questão das narrativas, né? Por exemplo, uma citação que eu tenho na entrevista com a professora Marilena é que o trabalho com história oral sugere, porque uma coisa que me chamou a atenção e que eu perguntei na entrevista foi por que os temas que ela sugeriu não eram necessariamente os temas que eram trabalhados lá na disciplina de política, né? Os temas, a maioria, todos os temas eram diferentes daqueles que já tinham sido abordados. E o que ela me disse foi que essa ideia de se trabalhar com história oral, para ela sugeria uma possibilidade de ir além, né? Uma possibilidade de ir além dos temas que naturalmente seriam trabalhados nessa disciplina. Então eu acho que essa questão da narrativa seria uma possibilidade de envolver mais os alunos em situações práticas, em situações de pesquisa, né? Então não só restringir a questão dos recursos da história oral, né? Mas acho que, não sei se estou sendo claro nisso, né? Eu não é acho só que isso. o principal são as narrativas. Só que isso, como as pesquisas, né, a história oral como metodologia de pesquisa, ela já revela para a gente, pesquisador, muita potencialidade como um método, né? Porque a gente tem analisado todo esse tempo, né, o que ela traz para a gente ao usar esse método. E em cada um desses procedimentos também. E com relação à formação de professor, a gente também tem muita coisa dita já sobre as potencialidades do uso de narrativas na formação. Mas a gente vê que esse trabalho aqui, ele traz um enfoque do uso das narrativas que é um pouco diferente, que elas têm sido usadas mais na formação, mas como a escrita de si, né? Os alunos que participam da disciplina escrevem suas próprias narrativas e esse é um processo que é considerado importante para a formação dele e analisado hoje em dia dentro da ideia das narrativas. O nosso, né, então a gente queria olhar para como, né, quais são as potencialidades de usar as narrativas que vêm de fora dessa sala de aula, né, desses professores que estão lá, né, trabalhando, professores ou outros agentes educativos, que vão colaborar com a formação dele também. Então eu vejo isso como um principal. Como trabalhar com as narrativas, né? Eu poderia trabalhar com várias possibilidades e isso que eu tenho estudado no meu projeto. Eu posso levar textualizações que a gente já tem no grupo para os meus alunos lerem, que falem sobre algum tema que eu estou discutindo na sala de aula. Então isso eu estou trazendo essa narrativa de fora. Mas eu posso também pensar em usar os procedimentos da história oral para eles usarem e analisar cada um deles, o que cada um deles traz para essa disciplina. E dentro do projeto do Vinícius, foi isso que a gente quis trazer, né? Analisar a ideia da narrativa aparecendo, né, como um todo, isso que ele traz, por exemplo, sobre a questão da inclusão, né? Fica claro que essa questão da narrativa, de alguém falando sobre aquilo a partir da experiência dele e da formação, né, da professora que deu a entrevista, e também, né, dessas etapas que no nosso trabalho de pesquisa a gente realiza e que a gente vê e coloca lá nas considerações finais, né, quais são as possibilidades que traz cada um deles. Essa questão da textualização, né, a gente sempre diz que é um processo que ajuda muito a gente já a analisar o que vai ser falado no final, né? E a gente reparou que todas as duplas comentaram sobre essa questão da escuta que ele falou, de prestar mais atenção, tanto na hora da transcrição quanto na hora da textualização. Então, a pesquisa dele, ela vai olhar para essas duas coisas, a narrativa, o que ela traz, esse contato, e cada um desses procedimentos que a gente usa comumente. E aí a palavra comumente é muito importante, porque não esses procedimentos, eles não são regulamentados, como diz o Vicente, eles são reguladores, né? Reguladores no sentido que eles não estão lá e tem que estar lá. Eu posso trabalhar a história oral, de repente, ali, a partir de algum deles, né? Mas, em geral, a gente tem trabalhado com aqueles lá, com aqueles passos. Não sei se respondeu. A ideia é usar essas narrativas como uma possibilidade de aproximar os alunos das experiências que o professor tem na sala de aula. Inclusive, um dos termos que eu tenho discutido, que eu tenho discutido em grupo, né, que é essa ideia de usar a narrativa como uma possibilidade de intercambiar as experiências, né, de tratar de experiências quando eu estou lidando com a questão das narrativas. Então, eu acho que para além dos recursos, das etapas que
a gente diz ser comumente ao trabalho com história oral, seria essa atividade envolvendo a questão das narrativas. E promover, né? Promover a experiência do jeito que o Elsa sugere. Né? Se a experiência a gente toma como sendo aquilo que ele sugere, eu, como formadora, pretendo promover dentro da sala de aula esses momentos de experiência para que eles se formem do jeito que eu acho que vai sair a formação, né? Com esse potencial. Isso, parabéns pela pesquisa, que é original, bem interessante, pertinente, né? Agora, assim, pensando no pós, quando você defender, você pretende dar algum encaminhamento dessa pesquisa, assim, sei lá, para o MEC, não sei para que órgão público exatamente poderia ser direcionado, mas eu acho que seria, sei lá, seria viável fazer isso. Você já pensou nisso? Não, olha, eu acho que a gente não pensou nisso, né? Mas como ele se insere num projeto maior, eu acho que a ideia desse projeto maior é ter essa espécie de encaminhamento. Mas não uma coisa que a gente queira regulamentar, mas uma coisa que eu queira divulgar. É claro que a gente vai acabar divulgando essa pesquisa. Divulgando, a gente está divulgando para outros formadores, né? Por exemplo, eu não trabalho diretamente com essa disciplina, mas eu trabalho com outras. Então, claro que essa pesquisa do Vinícius me ajuda a pensar na formação que eu tenho que promover com os alunos da Unesp, né? E outros professores que tenham contato com a pesquisa dele podem estar pensando em possibilidades, né? Deise. Vinícius, parabéns pela apresentação de vocês. Assim, acho que todo o negócio foi muito claro. A gente estava comentando assim, uma postura bacana, legal. Parabéns, parabéns pelo trabalho. E a minha pergunta é mais curiosidade, porque embora o teu título fala sobre potencialidades, você fala que quer ver as limitações, né? Você, nessa altura que você está da tua análise, você já viu alguma limitação, já tem algum encaminhamento que seja uma limitação para essa abordagem? Não estou falando mas eu quero a limitação em relação à abordagem didática pedagógica, né? Você já conseguiu identificar uma limitação? Na verdade, a gente quer olhar para as duas coisas, né? Quer ver, sim, potencialidades, mas quer ver limitação também. Mas não sei se eu teria alguma limitação para apontar agora, né? Mesmo porque, embora a gente compreenda, nós do grupo de História Oral compreenda o processo, principalmente de textualização, como já um primeiro movimento de análise, já que eu vou olhar, vou interpretar aquelas coisas que estão sendo ditas lá na textualização, eu não sei dizer se eu consigo identificar agora. Como formador, eu diria que é o tempo, né? Que você leva com os alunos. Os alunos levam um tempo considerável fazendo um trabalho como esse. Nós, pesquisadores, já levamos ao textualizar as nossas 10 entrevistas. E eles tendo que textualizar eles levam muito tempo, eles não têm habilidade para transcrição, textualização. Então, eu acho assim, é um trabalho, o Vinícius pegou para trabalhar desenvolver um trabalho dentro da disciplina. E aí eu fico pensando que talvez é isso que dê para fazer. E não mais do que isso, né? Agora que ele falou, me chamou a atenção, né? De fato, como eu disse, foi feito numa disciplina específica aqui no curso, onde eu contava com 6 alunos para um curso integral, onde eu tinha disponibilidade dos alunos, fora os outros horários de aula, ou até mesmo durante a noite, trocas de e-mail, né? Os alunos comprometidos e eram 11 alunos, né? Como seria abrir isso para mais alunos, né? Essa questão do tempo, da disponibilidade dos alunos, né? A questão da estrutura do curso, tudo mais. Né? Acho que isso seria talvez uma delas. E sobre as potencialidades de focar isso no título, né? E não colocar limitações, eu fico pensando que assim, o que me faz usar a História Oral é o que ela tem de potencial, né? Então eu acho que a ideia de ter como foco a potencialidade é falar assim, a gente, claro, para investir num trabalho como esse é porque eu aposto e por isso que existem aqueles pressupostos. Só que aí, claro, qualquer pesquisa vai envolver limitação, qualquer estratégia de formação vai envolver limitação. Não, o que eu quis dizer assim, que o título é potencialidade, ele enfatizou muito a potencialidade, mas ele falou que ele vai olhar também a limitação. E eu acho importante, eu fiquei curiosa em relação a... Eu achei que você queria sugerir que aparecesse os limites de potencialidade. Não foi isso não. Não, só em relação, complementando em relação ao termo potencialidades, eu também uso esse termo na minha pesquisa e
quando a gente pesquisa, a gente acaba encontrando algumas limitações. Então eu fui buscar o significado mais filosófico do termo potencialidades. Daí não existe, né, assim, um significado filosófico para potencialidades, mas sim para potência. Então, falar alguma coisa é alguma coisa que tem potencial ou está em potência. E quando você fala que algo está em potência, pode ser tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo. Então, quando você fala em potencialidades, você pode ressaltar tanto as possibilidades quanto os limites. Então, foi nesse sentido. São possibilidades, por exemplo. As potencialidades não são só coisas boas, mas também potencialidades para acontecer coisas que não são boas. Nesse sentido que eu fui tentar justificar, porque na minha pesquisa também estou encontrando coisas que não só ressaltam aspectos positivos, mas também negativos. Também fala potencial positivo e potencial negativo. Então esse termo não me incomoda nem um pouco. Mas é que a gente às vezes busca justificar caso venha. Mas potencialidade, algumas pessoas veem só como coisas boas, mas não é tanto nesse sentido. Posso falar só de curiosidade? A escolha da disciplina política educacional brasileira para utilizar esse recurso? Por causa do meu projeto. Porque a resposta era mais. Na verdade, foi o curso de tratado do projeto que se insere no projeto maior, que é orientado pela ELU, né? E por ela já ter feito um trabalho desse sentido no curso de licenciatura, mas numa disciplina mais de caráter específico, foi o caso de fundamentos da matemática. Né? É que eu via potencialidades nessa disciplina, no sentido positivo, digamos assim, né? E eu trago no meu projeto, né, o que eu penso que poderia acontecer numa disciplina como essa se a gente usasse, né? Que eu vejo dentro das disciplinas pedagógicas da licenciatura ela como uma disciplina interessante para trabalhar com a questão até da historiografia, né? Esses alunos não entrevistar só o professor que está na escola, mas aquele que aposentou, deu também levar entrevistas de professores que já foram documentadas, que falam sobre uma lei que aconteceu, que esteve em vigor há um tempo atrás, né? Então foi nesse sentido. E aí, como eu tinha trabalhado em fundamentos e aqui o departamento não oferece essa disciplina, uma possibilidade de eu atuar nessa disciplina era via uma pesquisa. E aí o Vinícius aceitou a proposta. Mas isso também é uma coisa que ele justifica no trabalho dele. Porque isso apareceu desde o começo, que é essa, né? E na outra. Pessoal, tudo bem? Acho que o Vinícius está aberto, né, Vinícius, a outras perguntas. Sim. Mas eu ia pedir para a gente finalizar agora, porque eu tenho que ir agora para outra sala. Pode ser? Muito obrigada.